é, em geral, uma coleta de dados, tá? Vão ter alguns indicadores epidemiológicos, isso aqui a gente vai discutir com mais calma na próxima aula de indicadores epidemiológicos, tá? Mas o que é para fazer aqui é super simples, tá? Eu mostro como faz, vocês fazem, e aí a parte mais de interpretação, que a gente vai discutir na sequência, aí vocês vão entender melhor mais para frente, mas já dá para montar a tabela aqui, basicamente, com as informações que a gente vai ver aqui. Então, a APS é sempre um trabalho individual, né? Então, cada um vai entregar o seu, esse não dá para fazer em dupla, não, tem que ser cada um o seu. O trabalho mestral já pode ser em dupla, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Então, APS Covid-19. Então, a gente vai fazer uma análise de dados aí de como que está, né? A situação aí dos casos de Covid-19, também dos óbitos em alguns locais que vocês mesmos vão escolher, né? Então, fazer uma análise do número de casos, número de óbitos e dos coeficientes de incidência e de morte por Covid-19. Então, esses coeficientes são indicadores epidemiológicos. A gente vai trabalhar com mais calma isso na aula que vem, mas desculpa. O cálculo deles é super simples, tá? Uma divisão, uma razão, basicamente. E eu já mostro para vocês como faz hoje, tá? Então, qual que é a ideia? Você vai comparar dados, né, do Brasil com alguns estados do país que você vai escolher e também com outros países do mundo, tá? Então, o que que você vai fazer aqui? Você vai escolher 3 estados do Brasil e vai pesquisar os dados ali no endereço que eu coloquei para vocês, que são os resultados ali, né, um painel que a gente tem do SUS, né, com o número de casos de Covid que a gente tem até o momento, tá? Então você vai pegar dados do Brasil e 3 estados, cada um escolhe o estado que quiser, tá? Ah, eu quero fazer Bahia, Amazonas e Rio Grande do Sul. Beleza, pode fazer. São Paulo, Rio, beleza, pode fazer, tá? Você escolhe 3 estados, já vê que os dados estão todos lá, o trabalho vai ser o mesmo, tá? Aí é mais por questão de interesse que você tem, tá? E também 3 países. Dos países, pessoal, o seguinte, nesses dados eu procurei, a gente não tem em nenhum lugar a população dos países, nos locais que eu estou dizendo de dados de Covid. Então eu consegui uma estimativa da população e eu peguei alguns países. Então dentro desses daqui, você escolhe 3. Então tem China, Índia, Estados Unidos, Rússia, México, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália. Tá? Dessa lista aqui, você escolhe 3 para fazer o teu trabalho. Com o teu gosto, o que você quiser. Tá? Então, o que te interessar aqui, você escolhe para fazer as estimativas. E aqui também estão os dados, né? Você vai procurar no Google, basicamente, mortes Covid mundo, e aqui já está o link também que dá essas informações. E aí, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão montar, né, com esses dados, uma tabela com as seguintes informações, né, dos dados, na verdade não são 4 estados, é 3 estados, tá? Desculpa. Depois eu arrumo e eu coloco. Dos 3 estados, do Brasil, né, dos 3 estados e dos 3 países, e um gráfico para comparar o coeficiente de mortalidade desses locais. Então, essa tabela que você vai montar. Eu vou fazer isso aqui direto no Excel. Vou ligar aqui o Excelzinho lindo, maravilhoso. Ligar, não abrir, né? Ligar o Excel foi ótimo. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho das colunas do Excel aqui para ficar bonitinho. Então, basicamente, essa tabela que você vai montar, tá? E aí fazer o gráfico depois disso. Deixa eu só dar uma reduzida aqui para caber legal. Acho que eu exagerei um pouco no tamanho do negócio aqui. Tá, aqui coube tudo. Beleza? Então, basicamente, essas informações que nós vamos fazer. O que é obrigatório para todo mundo é o Brasil, né? Então, o Brasil todo mundo vai fazer, eu vou fazer aqui o Brasil, e eu vou escolher um estado e um país para mostrar para vocês. Vocês vão fazer com os outros dados depois. Beleza? Então, basicamente, é essa coleta de dados aí, de dados epidemiológicos, na verdade, indicadores estatísticos e epidemiológicos, eles se misturam, na verdade, né? São dados, tá? Mas aqui é mais específico de epidemiologia mesmo. Achei. Bom, então vamos primeiro nesse dos dados do SUS aqui, tá? Então, você clica aqui. Tá? E aqui daí tem vários dados, tem depois tem um outro pedaço também desse site que eu vou mostrar para vocês mais para a aula que vem. Também tem vários dados legais, tá? Então a gente tem essas informações. E aqui, ó. Então, estado que a gente quer, né? Legal? Então aqui vem os estados do Brasil e o Brasil, que é o total aqui em cima, com os dados então de população, casos acumulados, então no nosso caso são casos acumulados, casos novos é num dia, tá? Então o total de casos que a gente teve no Brasil até o momento. E aí também os óbitos, né? Óbitos acumulados também que a gente tem no Brasil. Tá? E aí com esses dados, a gente vai pegar essas informações, deixa eu ver se eu consigo copiar e colar aqui. Não consigo, que tristeza. Oh, meu Deus do céu.
Tem que ter um pouco de coordenação motora para fazer o negócio. Vamos lá, de novo, voltou aqui, voltou. Né? Então, você vai pegar basicamente essas informações, tá? Deixa eu reduzir aqui para conseguirmos fazer. Então, você vai digitar aqui, ó, qual que é a população do Brasil? 210 milhões, 147.125 pessoas. Fechou? Casos de Covid. Então, total de casos de Covid. É sempre esse acumulado aqui, tá? 14.754.910. E mortes por Covid. Vou ter que voltar aqui para ir para o ladinho aqui, ó. Óbitos acumulados. Esse último aqui, né? 407.639. 400.600. Óbvio, se for vocês trabalham amanhã, vai mudar os números, tá? Esses números eles vão se atualizando dia a dia, tá? Então, é isso que a gente vai estar fazendo. Legal? Esses são os dados, então, que a gente vai estar coletando. Legal? Entenderam? E aí, os outros cálculos depois a gente faz, tá? Vou mostrar aqui o pegar dados. Estados, a mesma coisa, tá, pessoal? Você vai vir no mesmo lugar que você está e vai escolher algum estado. Eu vou escolher Minas Gerais só porque ele é o primeiro que está aqui, tá? Não tem nenhum motivo especial para isso. Então, 21 milhões, 190... Opa! Deixa eu puxar aqui para não fazer besteira. Então, estado, coloca o nome do estado primeiro, né? Então, aqui tem uma aula de geografia também, tem que saber o que são os siglas dos estados, né? Vocês sabem, logicamente. População 21.168.791 pessoas. Aí casos de Covid, total acumulado, 1.370.202. E aí os óbitos acumulados, é a primeira linha ali. É 34.289. 34.289. Opa, 34.289. Beleza? Então, você vai basicamente pegar esses dados aqui desse site que já está lá indicado para vocês. Fechou? E aí vai escolher mais 2 estados, quer dizer, vai escolher 3 estados, né? Não é para escolher Minas Gerais, se quiser escolher pode, não tem problema, mas basicamente você vai escolher esses dados aí desses estados. E aí, opa, negócio errado aqui. Vamos pegar também 3 países do mundo. Então eu deixei esses 3 aqui para escolher, esses 3, desculpa, essa lista, porque aqui a gente tem a população, tá? Outro a gente talvez não conseguisse essa população. Então eu vou abrir aqui. Na verdade, isso aqui é uma pesquisa do Google, tá? Mortes, Covid mundo, só fiz isso. Até eu deixei o link ali, vai que. Tá? Então aqui tem os dados gerais aqui e aí a gente consegue ir por país, tá? Isso que eu quero mostrar para vocês. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui e vai escolher 3 países e vai coletar os dados. Tá? Eu vou escolher o México. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados do México, a população já está aqui, e vou colocar aqui no primeiro país. Eu copiei aqui, né? A população já está aqui estimada do México. Acho que esse dos países é tudo estimativa, tá? Vocês vão ver que até os valores de óbitos, coisas não tem um valor tão exato assim. Mas é uma estimativa para a gente fazer a comparação. Esses são os dados que a gente tem no momento, tá? Vou colocar aqui como somente número, para não desconfigurar. E aí é casos de Covid e mortes de Covid, tá? Então isso aqui como que eu faço para achar? Eu vou pegar aqui, ó, casos, total, e aqui tem por país. Eu quero México. México. Tá aqui o México. Então aqui é aproximado, tá? Ele não dá exatamente o número de casos, e cuidado aqui. 2,35 milhões. Então o que é 2,35 milhões? 2.350.000. Entenderam? Então aqui não vai vir o dado exato, tá? Você não conseguia achar esse valor exato, a não sei que eu entrasse dentro do site lá do país mesmo. Então é um valor aproximado, tá? Ele é atualizado, só que ele te dá um valor aproximado. É para ter uma noção dessa comparação, tá? Então o dado não vai ser tão preciso, para os estados e Brasil é super preciso, mas porque inclusive a população é estimada, né? E os casos também. Legal? Então é isso que você vai pegar. Uma coisa legal de fazer aqui, pessoal, para todos esses números aqui, ó. Todos eles, ó. Vou mostrar uma coisa bem legal para vocês, ó. Seleciona só os números aqui, ó. Todos, até os que não tem nada por enquanto, tá? E faz o seguinte, ó. Botão direito, isso ajuda bastante, tá? Formatar células.
Isso é uma coisa legal no Excel, que para algumas coisas não precisa usar isso aqui, muitas vezes eu não uso, mas aqui é bem legal, porque é um número muito grande, né? E a gente nem consegue ler o número direito, não era melhor botar o pontinho lá de divisão de milhar? Então a gente pode vir aqui em número, sem casa decimal, pelo amor de Deus, não deve colocar número casa decimal, que é número de pessoas, né? Então não tem número quebrado. E olha que legal aqui, ó. Usar separador de 1000. Só isso, então. Então, configurar células, vai em número, tira zero, deixa zero casas decimais e usa o separador de 1000. Nossa, fica até melhor para ler o número, né? Então, população do Brasil, 210 milhões, 147 mil. População do México, 128 milhões, 900 mil. Que casos, 2 milhões, 350 mil. Legal? Então, a gente consegue ter essa tabela de uma forma mais interessante para enxergar, né? Então, tá aqui 2,35 casos e mortes, 217 mil. 217 mil. Olha, já vem separadinho aqui com os valores, tá? Entenderam? Então, basicamente, é uma pesquisa que vocês vão fazer super simples. Dá pra fazer isso aqui já, tá, pessoal? Já não que eu tô explicando, mas se quiserem fazendo já, dá pra fazendo também. E aí depois só finalizar na sequência. E aí a gente vai calcular incidência e mortalidade, tá? Esses indicadores depois a gente vai falar com mais calma na próxima aula, mas aqui basicamente o que que seria? Você vai colocar aqui igual, o que que é uma incidência? É o caso em relação à população. Então, a gente fala muito número de casos, só que, obviamente, se a população for maior, vai ter mais casos, teoricamente, né? Então, é uma taxa relativa, tipo uma razão, né, que a gente vai ter de casos a cada 100 mil habitantes. Então, em vez de ser em porcentagem, normalmente quando a gente faz o valor por um total, a gente multiplica por 100 e transforma em porcentagem. Essas medidas epidemiológicas têm unidades diferentes. Tem por 10 mil habitantes, por 100 mil habitantes, por 1000 habitantes, por milhão. Algumas são em porcentagem. Se não tiver, ver mais na aula que tem. Tá? Mas aqui a gente vai representar por 100 mil habitantes. Então, olha que conta fácil. Você pega o número de casos de Covid, para calcular a incidência, e divide pelo total da população. Por isso que a gente precisava da população. Faz essa divisão e divide isso por quanto? Por 100 mil. Então, ele vai dar o número de casos que a gente tem de Covid no Brasil para cada 100 mil habitantes. Legal? Então, no Brasil, a gente está tendo 7.021 casos para cada 1.000 habitantes. E aí, essa conta, obviamente, eu vou arrastar aqui para todo mundo. Óbvio que não vai dar certo a conta, porque tem um monte de número vazio, né? Então, essa daqui não deu certo porque não tinha. Né? Então, a incidência aqui em Minas Gerais é de quanto? É de 6.472 casos para cada 100 mil habitantes que eu tenho. Né? E no México, lá é de 1.822 para cada 100 mil habitantes. Então, a gente consegue ter esses valores. Eu vou só deletar esse negócio aqui, tá? Dos que eu não tenho dado, para não ficar isso aqui para dar problema depois. Mas, basicamente, você vai calcular isso aqui para todo mundo. E a mortalidade é a mesma coisa, só que agora é pelo número de mortes. Então, quantas mortes nós tivemos para cada 100 mil pessoas? E aqui a gente consegue fazer um comparativo desses países. Então, divide, né, mortes por população vezes 100 mil. 193 mortes para cada 100 mil habitantes. Em Minas Gerais, 161 mortes para cada 100 mil habitantes. E no México, 168,3 mortes para cada 100 mil habitantes. Entenderam? Então, a ideia é que vocês façam essa tabela com esse comparativo. Tá? E aí, depois, vou fazer um gráfico. O gráfico, deixa eu ver qual que eu pedi aqui. Deixa eu só retomar. Acho que é só de mortalidade, né? Gráfico para comparar o coeficiente de mortalidade desses locais. Então, você vai fazer o quê? Você vai selecionar todos os locais, apertar o Ctrl e selecionar todas as mortalidades. E aí fazer o gráfico. Só isso. Então, é uma análise de dados que está fazendo esses dados. Óbvio, meu veio tudo em branco aqui, porque não tem os dados dos países, né? E aí você faz o gráfico. E aqui, cuidado gigantesco. Esse gráfico está errado. Que bom que aconteceu isso. Eu nem ia lembrar de falar isso. O que está acontecendo com esse gráfico, pessoal? Muito legal ter acontecido isso. Porque, na verdade, está errado, né? Não é legal estar errado, mas a gente arruma ele. Deixa eu botar ele aqui mais para baixo. Alguém consegue ver alguma coisa errada nesse gráfico? Ou só eu que estou vendo alguma coisa errada nesse gráfico? Ele não inicia do zero. Ele não inicia do zero. O que acontece quando ele não inicia do zero? Estão vendo como dá uma falsa impressão para a gente? Cara,
Cara, no Brasil morre muita mais gente que no resto. É mais que o dobro da taxa de Minas Gerais, é o dobro da taxa do México. Mentira, não é tudo isso a diferença. Viram só por que esse gráfico sempre tem que começar do zero? Ele te dá uma falsa impressão na hora que você compara o tamanho. Porque o objetivo desse gráfico é comparar o tamanho das barras, entre aspas, né? Esse é o objetivo dele. E se ele não começou do zero, na hora que você compara, você fala, nossa, o Brasil é muito maior que os outros. Não, não é muito maior que os outros. É maior? É, mas não é tão maior. Então a gente sempre tem que começar esse gráfico do zero. E o Excel, como vocês puderam acabar de descobrir agora, não sabe disso. Tá? Então, não dá para saber. Talvez você faça o teu gráfico e ele faça certo. Mas, normalmente, quando ele tem valor muito alto e muito próximo um do outro, que foi o caso aqui, né? 196, 161, 198, um número bem alto e próximo, ele faz isso. Normalmente acontece isso. Como que arruma isso? Então, foi ótimo que já vão aprender a arrumar caso aconteça isso. Você vem aqui em cima desses números lindos, clica 2 vezes, e aqui, ó, valores, mínimo. Não pode começar de 140. Coloca 0 aqui. Só isso. E dá um enter. Ficou melhor, hein? Agora realmente a gente está vendo. O Brasil realmente tem uma taxa de mortalidade maior do que Minas Gerais e o México. Só que não é o dobro, né? É pouco maior. Então essa é a ideia do porquê que o gráfico de barras não deve, não pode nunca ser feito sem começar do zero. Entendido, pessoinhas? Então é basicamente a planilha, tá? Assim como a primeira PS que a gente fez, não tinha que fazer um trabalho com capa, com introdução, era basicamente uma planilha. Pode até fazer um texto aqui embaixo, se quiser, né? Fazer uma comparação, aí você vai ver quem que tem maior, quem que tem menor. É bem legal fazer isso aqui pra gente enxergar um pouquinho o que está acontecendo, né? Esse comparativo aqui. Então aí você escolhe os estados, os países que você queira e basicamente vai me entregar isso aqui, tá? Essa planilha e esse grafiquinho aqui embaixo.